Percebe que quando Jesus, ele dá uma ordem ao seu discípulo para entrar num barco para atravessar o mar da Galileia. Jesus, ele libera uma palavra de ordem. A Bíblia diz que quando o discípulo está no meio do mar, imediato se levanta uma grande tempestade, que o vento estava soprando ao contrário. Imediato, o discípulo preocupado começa a gritar desesperado, com medo, sem a ausência de Jesus. Mas a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, quem aparece? Jesus andando por cima das águas. Então Jesus, ele estava indo ao encontro ao seu discípulo em meio àquele caos, em meio àquela situação. Os discípulos pensaram que estava sozinho. O discípulo, ele não imaginava que imediato Jesus ia aparecer. Foi tanto que quando Jesus ele aparece andando por cima das águas, imediato, os discípulos começaram a gritar, desesperado, com medo, em meio àquela situação. Então Pedro, ele tomando a palavra, e diga: Senhor, é tu mesmo? Imediato Jesus olha para Pedro e vai dizer: Pedro, não tema, sou eu. Então Pedro, ele passa a duvidar de Jesus. Por ele duvidar de Jesus, Jesus permite que ele venha andar por cima das águas para ir até com Jesus. Só que a Bíblia, ela é categórica em dizer que Pedro, sentindo o vento forte, a tempestade foi grande, Pedro, ele deixa de olhar para Jesus e começa agora a olhar para trás. É nesse exato momento que Pedro, ele começa a afundar. Pedro, ele começa a descer. Percebe que Pedro, ele começa a afundar porque ele deixou de olhar para Jesus e olhou para a tempestade. Você parou para perceber que enquanto você estiver olhando para o teu problema, estiver olhando para o teu passado, está olhando para as lutas que você está enfrentando, você vai descer, você vai naufragar, você vai acabar em uma situação complicada. Você precisa entender que o mesmo Deus que permitiu essa tempestade está vindo sobre a tua vida. O mesmo Deus que permitiu o vento soprar ao contrário sobre a tua vida, ele mesmo tem o poder de fazer acalmar. E você precisa entender que ele está vindo em tua direção. Então a palavra para você é: descansa o teu coração, espera, acalma. Jesus está chegando para dar um basta nesta situação. E tenha certeza que em meio a esse caos que você está vivendo, o nome do Senhor será glorificado. Deus abençoe.